Como será que a Alemanha, considerada exemplo no controle da taxa de contágio de Covid-19, está tratando os pacientes com a doença? Existe algum protocolo para o uso da hidroxicloroquina, por exemplo, ou algum outro medicamento? É o que eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou Maurício Cancellieri, repórter da DW Brasil. Muitos nomes de remédios surgiram nos últimos meses como promessas para tratar pacientes infectados com o novo coronavírus. Hidroxicloroquina, cloroquina e, mais recentemente, o Remdesivir, o primeiro a ter a eficácia comprovada em humanos nos Estados Unidos. Eu consultei um relatório do Instituto Robert Koch, agência do governo alemão para a prevenção e controle de doenças, para ver as terapias em aplicação na Alemanha. Na última atualização do documento, constam sim os nomes de vários medicamentos, incluindo os que eu citei e que você provavelmente está cansado de ouvir falar, mas nenhum ainda aprovado por órgãos oficiais para a Covid-19. Então a Alemanha não está usando nenhum medicamento em pacientes com SARS-CoV-2? Não é tão simples assim. Segundo o Instituto Robert Koch, os médicos podem optar pela hidroxicloroquina, por exemplo, em pacientes hospitalizados que estão em estado mais grave. Só que ela é considerada uma droga experimental, o que significa que o uso deve ocorrer dentro do contexto de algum estudo científico. Não é um tratamento aprovado, recomendado para a Covid-19, é um tratamento em fase de teste e que deve ser individualizado, levar em conta a situação de cada paciente. Isso, aqui na Alemanha pelo menos, vale para todos os outros medicamentos que estão sendo estudados. É o chamado uso off-label de uma medicação, que é quando o médico escolhe um remédio homologado para uma determinada doença e utiliza em uma outra, fora das definições da bula. Resumindo, não há dados científicos, pelo menos até agora, suficientes e, portanto, também não há uma recomendação oficial para o uso desse ou aquele medicamento na Alemanha contra a Covid-19. Isso só deve acontecer na medida em que os estudos forem sendo feitos. Tudo isso que eu falei aqui até agora se refere aos medicamentos, mas a Alemanha tem outras formas de cuidar dos doentes com SARS-CoV-2. Entre elas, as chamadas medidas de suporte. Respirador, por exemplo, quando o paciente está com um nível baixo de oxigenação. Os médicos também monitoram sinais vitais, funções renais, valores hepáticos e, em alguns casos, optam por anticoagulantes para evitar trombose e antibióticos para evitar infecções secundárias que acabariam piorando o estado de saúde do paciente. E eu estou falando aqui de casos mais sérios. Se a pessoa nem manifesta sintomas ou manifesta sintomas leves, o protocolo é ficar em casa. E um último detalhe. O uso de plasma sanguíneo de pessoas curadas em pacientes com coronavírus também é citado pelo Instituto Robert Koch, com a ressalva de que isso só deveria ser considerado em pacientes em estado crítico de saúde. Outras notícias sobre a pandemia na página da DW Brasil e na nossa playlist sobre a Covid-19 no YouTube.